Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Meu nome é Maria Luísa, sou professora aqui do Dedicação Delta e hoje vamos estudar juntos um julgado muito importante sobre foro por prerrogativa de função e uma questão especial quanto às medidas cautelares e o deferimento delas para essas autoridades que têm ali o foro por prerrogativa. Bom, esse informativo, ele é do STF, foi publicado no informativo 1142, essa decisão que a gente vai estudar. Então, eu vou ler aqui a tese fixada. É inconstitucional por violar a competência privativa da União para legislar sobre direito penal e processual penal, artigo 22, inciso 1 da Constituição, o sistema acusatório e o princípio da isonomia, norma de Constituição Estadual, que condiciona a prévia autorização judicial, mediante decisão fundamentada da maioria absoluta do órgão especial do respectivo Tribunal de Justiça, o pedido de medida cautelar para fins de investigação criminal ou instrução processual penal em desfavor de autoridades com foro por prerrogativa de função. Bom, qual que foi o problema aqui, especialmente nessa decisão? É a parte que exige, né, que a decisão seja fundamentada pela maioria absoluta do órgão especial, e aqui a gente vai ver o porquê nos próximos slides. Primeiramente, a gente vai analisar o caso concreto e eu gosto de puxar alguns ganchos para a gente fazer revisões de temas dentro desse assunto. Então, no caso concreto, a ADPOL, Associação dos Delegados de Polícia do Brasil, entrou com essa ADI, essa ação direta de inconstitucionalidade, em relação a um dispositivo da Constituição do Estado de Goiás, que foi incluído, né, por uma emenda constitucional, que obrigava uma decisão fundamentada pela maioria absoluta do órgão especial do Tribunal de Justiça de Goiás para deferir medida cautelar no curso ali de investigação ou no processo penal em face de autoridade que tinha foro por prerrogativa vinculada ao Tribunal de Justiça. O que acontece aqui? Para que fosse deferida medidas cautelares como um mandado de busca e apreensão, uma prisão preventiva durante a investigação criminal, precisava dessa decisão do órgão especial por maioria absoluta. Quando foi aquelas decisões referentes ao dever de, quando instaurar uma investigação contra uma autoridade com foro por prerrogativa de função, é necessário a autorização para investigar do órgão competente, ficou decidido que não é o órgão especial que deve autorizar, e sim o relator. E a gente vai ver aqui a fundamentação disso para que a gente consiga entender o porquê se institui o relator e não o órgão especial. Quanto a esse caso aqui, que a ADPOL, ela ingressou com essa ADI, eu quero puxar um gancho aqui para a gente falar dos legitimados da ADI. A ADPOL ela é uma associação que ela é uma entidade de classe de âmbito nacional. E o artigo 2º da Lei 9868, que é a lei que versa sobre as ADI e a DC, né, a ação direta de inconstitucionalidade e a declaratória de constitucionalidade, versa no artigo 2º sobre os legitimados para propor essas ações. E a entidade de classe de âmbito nacional está ali presente nos incisos. Ocorre que, para ser uma entidade de âmbito nacional, o STF já decidiu, em outras oportunidades, que tem que ter representação em pelo menos 9 estados da federação para ser considerado uma entidade de âmbito nacional e poder ingressar com a ADI. Então, eu trouxe aqui essa decisão na ADI 3.287, só lembrando, isso daqui também nunca em prova qual que é o mínimo ali de estados da federação para ser considerado um legitimado, então são 9 estados da federação, para que você consiga ali ingressar com a ADI, nesse caso do inciso 9º. E ali no julgado, o próprio STF falou sobre isso, né? Falou que a ADPOL tem essa representação, então ela era legitimada. Um outro ponto é que também foi abordado na decisão da pertinência temática. Esse inciso 9º, a confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional, eles são legitimados e especiais. Para que eles ingressem com a ADI, eles têm que comprovar a pertinência temática da sua função com o assunto abordado. Então, nesse caso, como versava sobre medidas em relação à investigação, né? E aí foi comprovado que havia pertinência temática desse legitimado especial. Em contraponto, existiam os legitimados universais, que são aqueles que podem propor independente de pertinência temática, como, por exemplo, o presidente da República. Então, ingressando aqui no estudo
da nossa jurisprudência, o que ficou decidido, né? Quanto à necessidade de autorização para julgar autoridades com foro por prerrogativa de função, aqui houve uma menção àquela decisão que foi da DI 7.083, que o STF decidiu que para investigar qualquer autoridade que tenha foro por prerrogativa, tanto no STF quanto nos outros tribunais, é necessário a autorização do tribunal competente, mas ficou fixado que apenas era necessário a decisão, o deferimento pelo relator, e não pelo órgão colegiado. Então, ficou aqui. O mesmo tratamento conferido às autoridades com foro por prerrogativa de função no Supremo Tribunal Federal deve ser aplicado por simetria às autoridades com foro privativo em outros tribunais. Então, a Suprema Corte também entendeu que a competência para essa supervisão judicial há de ser conferida ao desembargador relator, tal qual prevê o artigo 21, inciso 15 do Regimento Interno da Suprema Corte, cujo teor serve de parâmetro para os demais tribunais do país, não havendo necessidade de deliberação colegiada. Então, esse dispositivo aqui também se aplica para o deferimento das medidas cautelares, sendo que é de competência do relator deferi-las e depois submeter ao plenário para ratificar ali aquela decisão. Mas o deferimento inicial é do relator. Prosseguindo aqui, então, tendo em vista que a norma contestada na presente ação direta nitidamente diverge da jurisprudência atual da Suprema Corte, reputando caracterizado ainda o perigo da demora, porquanto a exigência em apreço poderia comprometer a efetividade das diligências investigativas e, por conseguinte, a eficácia das investigações, seja pela aparente incompatibilidade entre a celeridade requerida como regra para apreciação e a operacionalização das medidas cautelares penais, e o rito geralmente mais elastecido dos julgamentos colegiados, então aqui é um ponto de argumento dessa decisão. A medida cautelar, geralmente uma prisão preventiva, uma medida de busca e apreensão, ela tem essa urgência, né? Sob pena da pessoa fugir, sob pena de ela dilapidar aquele patrimônio que precisa ser, aquele produto do crime que precisa ser apreendido, né? Então, essa celeridade, ela é própria dessas medidas. E esse regimento mais elastecido, né, de convocar toda a corte para julgar, ele acaba indo contra o que se busca nessas medidas. Outro argumento também, então, seja pelo maior risco de vazamento das medidas de natureza sigilosa, sendo a relativa sigilosidade das medidas investigadas a serem implementadas uma característica inerente dessa fase processual. O que o STF argumentou aqui? Que quanto mais pessoas soubessem, né, então um julgamento colegiado e mais servidores trabalhando, mais pessoas tendo conhecimento da pauta daquele julgamento e das medidas, é uma questão que acaba violando um pouco a necessidade de sigilo, tendo maior risco de vazar essa informação, e aí a pessoa fugir e o produto do crime, né, acabar se dilapidando. Então, essa necessidade de o órgão colegiado deferir as medidas acabava indo totalmente contra o que a medida cautelar e a celeridade da medida cautelar ela precisa ter. E aqui foram deferidas aqui, na decisão, né, foi encontrada uma inconstitucionalidade formal orgânica. A formal orgânica ocorre quando há uma usurpação de uma competência de um ente pelo outro. Então, foi usurpada a competência da União para legislar sobre direito penal e processual penal. Ela, ao regular essa necessidade de decisão ali pelo órgão colegiado, ela acabou indo fora do que prevê a organização federativa. Então, enumerar competências do Tribunal de Justiça local e, mais especificamente, ao regular o foro por prerrogativa de função, dispor diversamente ou desbordar dos limites estabelecidos no modelo federal. Então, isso acaba por gerar uma nova norma relativa à competência da Corte, o que é entendimento de que é competência da União legislar sobre direito penal e processo penal, não da Constituição estadual. E uma inconstitucionalidade material por violação do princípio da isonomia, porque esse controle judicial pelo órgão colegiado, ele confere um tratamento diferenciado aos seus detentores de foro por prerrogativa de função. Porque, de um lado, em um estado, apenas o relator deferindo, sendo mais célere, menos pessoas ali decidindo junto, né, menos juízes decidindo junto, seria uma forma de maior punitividade. Enquanto em outro estado,
acabaria por privilegiar, porque precisa da maioria absoluta do órgão colegiado. Então, tem o entrave e a punição. Nesse caso, entendeu que viola a isonomia isso, proteger uns e em detrimento de outros. Então, deve ser algo igualitário, né, aqueles que têm o foro por prerrogativa de função, haja vista que o foro, ele é como bem o nome diz, né, por isso que tá até meio inadequado a técnico falar foro privilegiado, porque não é um privilégio da pessoa, ele é uma prerrogativa inerente à função, então não pode ter esse privilégio para um e não para outros, né, então fere aí a isonomia no sentido de inconstitucionalidade material. Então, por fim, ficou decidido, né, julgar parcialmente procedente para declarar essa inconstitucionalidade da expressão mediante decisão fundamentada tomada pela maioria absoluta do órgão especial. E aí, ao que sobrou, a interpretação conforme a Constituição foi dada para esclarecer que o desembargador relator pode apreciar monocraticamente as medidas cautelares penais requeridas durante a investigação ou instrução processual e ainda quando a sigilosidade se mostrar necessária para assegurar a efetivação da diligência pretendida. É que o final é importante, porque depois que o relator deferir ali aquela medida, conforme o artigo 21 do Regimento Interno do STF, ele vai submeter a plenário para referendar, ao plenário o órgão especial competente para referendar aquela medida. Mas o deferimento inicial é dele. Isso vale tanto para esse deferimento das medidas, quanto para a necessidade de autorização para a investigação das autoridades com foro por prerrogativa de função. Bom, eu confio muito que vai cair esse assunto, porque temas como foro por prerrogativa de função despencam em prova, com tanta mudança aí que teve nos tribunais. Então, espero que tenham gostado, tenham entendido essa questão aqui, e eu espero vocês na próxima aula. Bons estudos e até já!